pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre biomas brasileiros, né? O que é um bioma e de que ele é composto? Um bioma, ele é composto de ecossistemas, né? Que compartilham certas características ambientais. Como assim? Eles têm, cada bioma tem uma característica na sua vegetação. A vegetação de um bioma é diferente da vegetação de um outro bioma. A fauna é diferente de um outro, né, bioma. O clima, o relevo. A gente vai ver aqui, que a gente vai conhecer os principais biomas brasileiros. Quais que são os principais, pessoal? O bioma da Amazônia, o bioma do Cerrado, o bioma da Caatinga, o bioma do Pantanal, o bioma da Mata Atlântica. Olhando, pessoal, vocês conseguem perceber uma grande diferença já, visualmente, né, de um e outro. Olha aqui a quantidade de água na Amazônia e de chuvas, né? Você já percebe aqui no Cerrado já não tá verdinho, o mato já é mais seco, né? Tem algumas árvores, mas já é bem menos do que aqui na Amazônia. Depois a gente tem a Caatinga. Olha que diferença. Se você olhar a Caatinga e voltar aqui na Amazônia, é totalmente diferente. Então esses biomas têm, assim, pelo clima, né, pela quantidade de chuvas, por tudo isso vai mudando a característica de cada bioma, né? Olha o Pantanal. Aqui, você pode ver que ele vive boa parte do ano assim, como se fosse alagados, né? Forma outros rios, outras represas. Aqui seria a Mata Atlântica. Na sequência, pessoal, eu tenho um mapa aqui para vocês, dos principais biomas brasileiros. Olha o tamanho do bioma da Amazônia, né? Que é o bioma amazônico. Ele ocupa quase, ele é o maior deles. Ele ocupa quase a metade do território brasileiro em só um bioma. Depois a gente tem aqui, na sequência, o bioma da Caatinga, né? Pelo gráfico, que é esse aqui onde eu estou mostrando nesse verde um pouquinho mais escuro, Depois a gente vai ter o Cerrado. Cerrado é toda essa área aqui, também é bem extenso, né? A área do Cerrado. Depois a gente tem, no amarelo, pessoal, esse amarelo aqui, que pode ver a Mata Atlântica. Aqui onde está a Mata Atlântica? Praticamente em todo o nosso litoral aqui, a Mata Atlântica, né? Depois a gente tem o Pantanal, que é essa parte vermelhinha aqui, e no finzinho aqui do mapa do Brasil a gente tem os Pampas, né? O bioma dos Pampas. Nós vamos seguir agora, pessoal, falando um pouquinho de cada um deles, né? Como eu disse, o bioma da Amazônia, ele ocupa quase a metade do território brasileiro, né? O que ele tem por característica? A característica dele, bem marcante, né, da floresta amazônica, desse bioma, uma delas é o clima. Como que é esse clima? O clima de lá, pessoal, ele é marcado por calor intenso e chuvas abundantes. Por isso que a gente tem uma vegetação, né, tão bonita que nem aquela que nós vimos ali na primeira foto. A vegetação é bonita e exuberante, né? Ela é composta de várias espécies de plantas, né? Incluindo as árvores mais altas, com grandes copas, e muitas plantas que vivem sob seus troncos. Então imagina assim, árvores bem altas. Embaixo dessas árvores a gente tem várias plantinhas, né, mais rasteiras, que vivem nos seus troncos, além das árvores menores, né, de menor porte. E ele tem uma imensa rede de rios que constitui a bacia amazônica. Então, quer dizer, nós temos tudo ali propício para que a gente tenha, né, um ecossistema bem, como se diz, com todas as características de fauna e flora, que tenha tudo nesse lugar. Porque a gente tem água, a gente tem chuva, a gente tem calor, a gente tem um clima propício para ter uma biodiversidade bem grande, né? Depois disso a gente tem o quê? Tem o bioma do Cerrado. Não sei se vocês vão lembrar, mas o bioma do Cerrado, depois do bioma amazônico, seria o maior, Alaira. Ele ocupa 20% do território nacional, né? Ele está localizado principalmente na região central do país. Ele abrange, pessoal, 10 estados brasileiros, né? Então o Cerrado é bem grande. O que é a característica do Cerrado que a gente precisa saber? Olha a diferença do Cerrado comparando com o bioma amazônico, né? O clima do Cerrado, ele tem
com o verão chuvoso e o inverno seco. A área dele é cortada por 3 bacias hidrográficas também. Tem o Tocantins, tem o São Francisco e a Prata, né? Ele tem uma grande biodiversidade, ele tem uma grande biodiversidade, tem bastante assim, formas de vidas, né? Como tem na maior parte das savanas do mundo. Depois, o que a gente tem, pessoal? Tem a Caatinga, né? A Caatinga é uma savana semiárida do Brasil. Ela ocupa cerca de 10% do território. Olha lá, a gente vem do bioma, fazendo uma comparação, do bioma da Amazônia, que ele ocupa quase metade do nosso território. Eu não dei em porcentagem, mas é bem grande o espaço que ele ocupa, que vocês viram pelo mapa. Depois a gente tem o anterior, que era o do Cerrado, que ele ocupava 20% do território. Esse pessoal da Caatinga ocupa 10% do território brasileiro. Onde ele está distribuído, professora? Está distribuído, na região Nordeste e por Minas Gerais. A Caatinga ocorre exclusivamente no Brasil, pessoal. A Caatinga é característica do Brasil, né? É uma exclusividade nossa. As principais características da Caatinga são o quê? O clima é semiárido, quente com pouca chuva. Então, quer dizer, a gente não tem muita chuva. Então, a gente já não tem, pela foto que a gente viu da Caatinga, a gente já tem uma quantidade menor de árvores, de plantas, que são, assim, menores a quantidade de chuvas, né? Eles têm, mas são chuvas concentradas, principalmente entre janeiro e junho. Num período de seca, a temperatura do solo pode atingir, pessoal, 60 graus, né? Então, um período de seca, é muito calor. E a forte incidência de luz solar acelera o processo de evaporação da água dos lagos e dos rios, caracterizando assim a Caatinga seca. Só que durante o período de chuvas, as águas encharcam o solo e as plantas formam folhas e o verde toma conta da paisagem, caracterizando assim a Caatinga verde, né? Então não é o período todo que ela é aquela Caatinga seca que vocês veem, né? Ela tem períodos quando acontece a chuva, nascem, né, plantinhas, né, mais plantas e com folhas verdes, né, que a gente tem então a paisagem que caracteriza a Caatinga verde. Então a gente tem a seca e tem a verde, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho do bioma do Pampa, né? Esse ocupa 2% do território brasileiro e ele localiza no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul. O que seriam as principais características dele, pessoal? O clima, com temperatura amenas, lá no Rio Grande do Sul a gente sabe que é mais frio, né? As temperaturas são mais baixas, né? As estações de lá são bem definidas, as chuvas, embora não são tão abundantes como nas florestas, estão distribuídas ao longo do ano, né? Não há períodos de longas secas, e isso é muito legal, né? Então, o que é interessante? Essa distribuição que tem chuva ao longo do ano. A vegetação lá predominante é composta de gramíneas e arbustos de pequeno porte. Depois para encerrar, pessoal, a gente tem o bioma da Mata Atlântica. Entre as principais características da Mata Atlântica, destacam-se o quê? O clima de lá. O clima é quente e chuvoso, né? Ele lembra um pouquinho o clima da floresta, do bioma da floresta amazônica, né? Ele tem uma grande quantidade e variedade de plantas também, né? Uma grande diversidade de animais e a maioria da biodiversidade do planeta, e uma das maiorias da biodiversidade do planeta, com muitas espécies endêmicas. O que são espécies endêmicas, pessoal? São plantas, né, que são próprias daquele lugar, que nós só temos lá nesse lugar, na Mata Atlântica, né? Por isso que fala que é uma das maiores biodiversidades do planeta, né, com espécies endêmicas. Seria isso, pessoal. A gente tem aqui, na sequência. Desculpa, não falamos do bioma do Pantanal, faltou mais um, pessoal. O Pantanal é um ambiente caracterizado por alagamentos, né, periódicos. Ele ocupa 150 mil quilômetros quadrados, sendo encontrado nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Essa região, pessoal, a característica deles, o que é? Um clima marcado por verões úmidos e quentes e invernos secos e frios. Ele tem típico alongamento periódico, né, de rios. A gente viu numa primeira foto lá um pouquinho de alagamento, né, que está relacionado ao clima e à baixa inclinação da região pantaneira. Como ele tem uma baixa inclinação, favorece com que a gente tenha os alagamentos, né? A água da chuva para ali e faz os alagamentos.
Então, por hoje é só, pessoal. Ó, agora aqui seriam as nossas referências bibliográficas. Eu agradeço vocês pela atenção. Até mais, pessoal!